Chegou a hora da inspiração da nossa semana, gente. Qual que é o tema que a gente vai olhar nessa semana, que vai nos guiar? Então, como eu já disse em outras ocasiões, às vezes o tema é algo que está permeando aí a semana, às vezes o tema surge a partir de um jogo, de algum questionamento recente. E há pouco eu estava fazendo um jogo aqui falando sobre decisões. Será que tomar determinada decisão é favorável ou não? Quantas vezes, na nossa vida a gente se pergunta, puxa, se eu pudesse saber qual é o melhor caminho, qual é aquele que vai ser melhor para mim, que vai render frutos, que vai render mais estabilidade, dinheiro, amor, eu escolheria esse caminho. Mas nem sempre a gente tem essas ferramentas para fazer essas escolhas. A gente nunca tem certeza, a gente tem como olhar para possibilidades. Uma delas, é claro, através do tarô. A gente pode olhar se determinadas situações estão favoráveis. Então, como veio isso hoje, eu quero fazer então essa tiragem aí de inspiração da semana para você que está à beira aí de tomar uma decisão, que está sentindo que as coisas, o movimento da sua vida estão te empurrando para que você se decida por algo. Sabe aquela situação que do jeito que tá não dá para ficar? Você acha que vai melhorar, você acha que vai mudar, tem expectativas, mas quando vê, passou um mês, 2, passou um ano e as coisas continuam do mesmo jeito. Então, para que as coisas mudem, a gente precisa dar um passo. E isso é consequência de quê? De encontrar uma decisão dentro da gente. Então, a inspiração dessa semana vai para você que está nesse momento, avaliando se muda, para qual caminho que você vai seguir, qual decisão que você vai tomar. Então, o que é o melhor a ser feito nesta semana em relação às decisões que a gente está sentindo que deve tomar, as nossas escolhas? Aqui tirei uma carta, aqui outra e aqui outra. Olha só, falando em decisões, saiu um 2 de copas. Do meu lado esquerdo, o rei de paus, e do lado direito, arcano 16, arcano maior, a torre. Gente, olha só que interessante. A gente tá falando de escolhas e aqui sai um 2 de copas, como eu disse. Então tá falando o quê? Das escolhas que elas têm uma definição a partir daquilo que a gente encontra no nosso coração. Tá falando muito das escolhas no nível emocional, ou seja, você tem tudo ali, já racionalizou sobre tudo, já listou talvez os prós e os contras, mas você colocou nessa balança o teu interno, o teu coração, porque às vezes quando você não faz essa calibragem de olhar para dentro de você, você pode estar buscando um lugar que ele não tenha muita estrutura, um lugar que você talvez não consiga ter aquele poder, aquela segurança que você tanto gostaria. Você fica inseguro, você fica olhando para um lugar que você não vai alcançar. Então, assim, olhe internamente para que você não fique nessa dúvida de estar sempre achando que se eu tivesse tomado tal escolha seria melhor. E também, essa semana a gente tem que cuidar um pouco para não ficar tão irritado, para não ficar aí também muito ansioso e às vezes até falando de uma maneira um pouco grosseira, ríspida com as pessoas, baseados assim na nossa falta de decisão, nossa falta de escolha. Só que tomar essa decisão também a partir do seu coração pode levar você a um momento muito grande de transformação, de uma ruptura, de uma tirada aí das suas bases,
É claro que tomar uma decisão grande, que às vezes parece difícil, nos leva a dar uma sacudida geral, né? Uma mexida assim. Só que aqui, com esse arcano 16, ele pode nos levar a um lugar de conquistas de novas coisas, a um lugar que a gente possa encontrar aquilo que nos ampara, aquilo que nos dá conforto depois de um tempo, sabe? O nosso próprio lugar. É como se a gente fosse primeiramente chacoalhado a partir dessa escolha do coração e depois encontrasse o nosso lugar, aquele lugar que a gente diz, puxa, eu fiz a escolha certa. Então, semana de seguir o coração para que as decisões sejam tomadas de uma maneira que a longo prazo ou daqui a pouco, mais à frente, tudo possa fazer sentido, a gente possa entender que tomar a decisão a partir do coração pode parecer difícil no primeiro momento, mas pode nos levar a uma realização muito grande logo mais à frente. Uma excelente semana para você!